Olá, tudo bem? Quero hoje trazer uma reflexão direcionada para os maridos, mas também para aqueles que ainda não se casaram e que possuem a oportunidade, até mesmo o privilégio, diante mesmo de adentrar a um casamento, conhecer o papel que você precisa desempenhar como marido. E recorrendo à palavra de Deus, nós entendemos que existe uma forma correta de nós exercermos esse papel dentro do contexto do casamento. Então, eu quero fazer a leitura de Efésios, capítulo 5, do versículo 25 ao 27, para que possamos considerar algumas questões importantes. Diz assim o texto: Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Esse texto deixa muito claro que o referencial que nós precisamos ter no exercício do nosso papel é o Senhor Jesus. E quando nós vemos o Senhor Jesus se relacionando com a igreja, e podemos aqui considerar os discípulos de Cristo como sendo a primeira comunidade cristã, a primeira igreja estabelecida pelo próprio Senhor Jesus, nós vemos que era uma igreja cheia de defeitos. E se Jesus fosse, de alguma forma, esperar que essa igreja correspondesse de uma forma correta, para que assim ele pudesse então cumprir com o seu papel, certamente Jesus falharia. Mas é interessante nós entendermos que estamos falando de Jesus. Jesus representa a plenitude da maturidade espiritual. E eu sempre gosto de falar que casamento é coisa séria. Casamento não é para imaturos espiritualmente, mas é para pessoas maduras espiritualmente falando. Quando eu sou maduro espiritualmente, assim como Cristo estava disposto a exercer o seu papel, ainda que os outros que estivessem envolvidos, que fossem de alguma forma beneficiados pelo cumprimento correto do seu papel, não correspondessem às expectativas, Jesus Cristo ele tinha uma fidelidade para com Deus. Então, a primeira lição que nós aprendemos: precisamos fazer o que é certo, independente se as nossas esposas corresponderão de uma forma correta às nossas expectativas ou até mesmo ao cumprimento dos seus papéis. Precisamos entender que a nossa fidelidade em fazer aquilo que é certo diz respeito a Deus. O cumprimento do nosso papel diz respeito a nós. Agora, o cumprimento do papel de nossas esposas diz respeito a elas. E se elas precisam prestar contas disso, elas precisam prestar contas disso a Deus. Então, precisamos dizer que uma coisa não tem nada a ver com outra. Mas, se somos imaturos espiritualmente, nós ficamos sempre nessa situação. Vamos cumprir o nosso papel desde que a nossa esposa faça parte dela. Quando, na verdade, Cristo nos ensina de uma forma muito prática que o que nós precisamos ter como motivação para cumprir o nosso papel é o próprio Deus. E não se as pessoas à nossa volta estão ou não fazendo a parte delas. Então, entenda que o exercício do nosso papel como marido tem, na verdade, um objetivo, o qual a palavra deixa muito clara. O objetivo é a santificação. O objetivo é a purificação por meio da palavra, no que diz respeito à nossa esposa. Então, meu irmão, muitas vezes tentamos viver isso de uma forma prática, porém literal, chamando a nossa esposa para uma leitura bíblica. E então alguns querem dar estudos bíblicos para sua esposa, e eu não sou contra isso, eu acho isso maravilhoso, e se você tem conseguido ter essa oportunidade de estar ministrando a sua esposa, continue, que bênção. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte: em relação às nossas esposas, pela intimidade que nós temos, que é a intimidade que o casamento nos proporciona, não adianta apenas estarmos falando com as nossas palavras
determinados ensinos. Nós sabemos que a coerência nesse caso conta muito. Então, é ministrar a palavra, mas também, acima de tudo, viver essa palavra. Pois a leitura, aquilo que trará mais efeito na vida da minha esposa, é a palavra seguida das minhas atitudes. Então, eu quero dizer que não adianta apenas sermos teóricos da fé. Precisamos da teoria, mas precisamos da prática também. E é isso que fará a maior diferença na vida da nossa esposa e na vida dos nossos filhos também. Então, o que eu quero deixar para todos nós nesse dia, o Senhor tem nos chamado para desfrutar da vida dele, para termos uma renovação espiritual, a qual é imprescindível para nós exercermos os nossos papéis, inclusive no que diz respeito dentro do nosso casamento. Então, maridos, despertai para essa palavra, despertai para essa realidade. Que a partir de hoje eu entenda o que a palavra do Senhor deseja que eu exerça como marido dentro do meu relacionamento. Eu não sei, sinceramente, se as nossas esposas mudarão. Mas eu não estou falando delas. Eu não estou falando e não entendo que a Bíblia está nos dando uma estratégia para uma mudança na vida das nossas esposas. Não. O que a palavra está falando é sobre algo que diz respeito a uma mudança na minha vida e na sua vida. É uma transformação para os maridos. O papel, o cumprimento de uma forma correta do papel das nossas esposas diz respeito a elas e Deus. Mas o cumprimento do nosso papel diz respeito a nós e a Deus. Então fica aí essa reflexão e essa meditação para todos nós. Leve a sério, que nós possamos entender que tudo isso diz respeito ao nosso relacionamento com Deus. Casamento é coisa de gente madura espiritualmente. E se estamos falhando nesse sentido, é porque precisamos amadurecer espiritualmente. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. E que você, como homem, tenha um compromisso com a palavra, um compromisso com o próprio Deus, no exercício do seu papel, independente se isso será correspondido de alguma forma. Mas o nosso negócio não é diretamente com a nossa esposa, mas em primeiro lugar é com Deus. Que exerçamos de uma forma perfeita, mais perfeito possível o nosso papel, entendendo que estamos fazendo isso para o Senhor em primeiro lugar. Que Deus continue falando as nossas vidas e que caminhemos na maturidade da hombridade bíblica e cristã. Um grande abraço, fique na paz de Cristo e avancemos, sejamos corajosos nesse sentido. Tchau, tchau.